levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Senhor Deus, que o Espírito Santo possa tratar conosco mais uma vez, quando todos nós inclinamos diante do Senhor. Fale conosco, sustenta a nossa vida, a nossa fé, porque nós sabemos de onde nós viemos e sabemos que temos que retornar para lá. Manifesta-te a nós com perdão aos pecados que temos cometido. Perdoa-nos e que todos nós sejamos revestidos de sua graça, de seu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, nós temos aqui um estudo. Vamos estudar um pouquinho sobre Abraão. Desde que Abraão aponta e é um tipo da noiva também, nós vamos estudar sobre ele. A mensagem do profeta, tempo de colheita, a gente vai aproveitar nesta mensagem, parágrafo 129. O irmão Branham começa a falar na parte B do parágrafo sobre o livro da redenção. Diz: o livro da redenção, o livro completo da redenção, ele redimiu tudo que estava naquele livro, não fora do livro. Tudo que tem um princípio tem um fim, mas se você tem vida eterna, você nunca começou e nunca pode terminar, porque vocês são filhos e filhas de Deus, atributos de seus pensamentos e sua palavra. Você não tem fim de vida se o seu nome está naquele livro. Você não tem fim de vida. O Cordeiro veio para redimir isto. Nem todos que professam que são cristãos, nem todos que tentam viver bem e em santidade, porém aqueles cujos nomes estão escritos ali. Ele redimiu aqueles e somente aqueles cujos nomes estiverem no livro. Muita gente vive uma vida boa, mas não está escrito no livro da vida. O que vai fazer? Muita gente é conhecido como cristã, mas não tem o seu nome no livro da vida. Ele não veio para redimir quem não tem nome no livro da vida. Então tem muitos que estão do lado de fora do livro. E como ser redimido? Não tem jeito, não tem redenção para eles. Não tem redenção, porque Deus não faz um trabalho em vão. Quando Ele faz um trabalho, Deus não tem filhos como nós. Você pergunta para a pessoa, teve um filho, você estava esperando esse filho antes? Como veio? Ah, não estava nem pensando aí. Fiquei grávida. Deus não tem filhos assim. Os filhos de Deus já são todos esquematizados. Ele sabe quantos filhos Ele tem. Ele já sabe quantos. Não é questão de, esse daqui veio
De uma hora para outra apareceu. Até que a gente não estava esperando, não, mas escapou. Deus não tem filho que escapa. Os filhos de Deus já é tudo programado. Deus diz, esse vai nascer. Eu tenho um filho. Tenho filho. Mas você sabe que aqui no natural não é assim. Sempre aparece, as pessoas não estavam esperando. Mas a mulher ficou grávida. É bom a gente ver um Deus desse jeito. Ele não morreu para salvar quem está fora do livro. Quem nasceu assim por uma igreja, diz, não, esse aqui nasceu por uma igreja, mas fala em Deus, é filho de Deus. Não. Para ser filho de Deus tem que nascer de Deus mesmo. Não tem nenhum sentimento de igreja, nenhum sentimento de credo, dogma e qualquer doutrina. Não tem nenhum sentimento. Jesus Cristo veio exatamente para os seus. É gente dele, nasceu dele, é semente dele. Agora, nem todos que professam ser cristãos, ele veio para salvar eles. Ele veio para redimi-los. Não. E nem todos que vivem bem, diz o profeta, vive bem e em santidade. Tem gente que vive santidade e você tem até vergonha. Eles vivem melhor que você. Talvez você tenha um vizinho que é um silêncio a casa deles, e na sua que é crente é uma gritaria. Então você fica, meu Deus do céu, esse vizinho aí tem tantos predicados melhor que o da gente. Principalmente casa que tem filho, porque casa que não tem filho, só se o marido e a mulher não combinam mesmo, que aí começa a brigar, né? Mas casa que não tem filho, nem barulho tem. Casa que não tem filho, você não precisa nem julgar, porque aquilo é silêncio. Não tem filho. Onde tem filho, tem grito, tem choro. Isso é qualquer hora. Qualquer hora. Mas se não tem, você vai fazer o quê? Mas você nota certos predicados em famílias que são melhores, de predicados melhores que as nossas. São mais ordeiras. Ainda que Paulo diz assim, longe de vós toda gritaria. Essa questão de falar alto dentro de casa, tem gente que ela não tem controle, porque você tem um controle. E para mim o que controla a voz, é o espírito, é o domínio que você tem. Se você não tem um domínio espiritual, você não controla nem sua voz natural. Tem gente que não sabe controlar. Você já andou com gente que você se envergonha de ficar dentro de um ônibus que o indivíduo conversa alto. Eles dizem assim, é esparolado, né? Dentro de um ônibus assim, todo mundo sabe o que ele está conversando. E tem uns que falam baixinho. Esse ele tem controle. O outro não tem controle de língua, de altura de voz. Não tem controle de altura de voz. Então dentro de casa também é assim. Precisa haver ordem por esse motivo. O pai tem que, ainda que corrigir a família toda, a mãe corrige a família toda, só que tem que ter um controle de voz. Porque Paulo diz, longe de vós toda gritaria. E é tudo que você pensar que é gritaria. Longe de vós toda gritaria. Até a gritaria pentecostal fora do normal, fora da Bíblia, longe de vós toda gritaria. Oh, mas Deus quer uma igreja parada? Não, Deus quer uma igreja viva, que sente, ajuizada, que sabe conversar, que sabe resolver seus problemas, que não fica como criança a vida inteira. Pentecostalismo é criança a vida inteira. Ué, não só fala a língua e mas por que está chorando? Sei lá, não sei. É porque não tem idade ainda e o papai e a mamãe denominacional não sabem. Diz, não, deixa chorar. Chora, irmão. Deixa chorar. Eles não sabem do que. Dói aqui, filho. Não sabe responder. É um pentecostal novo. Ele sabe, mas é aqui que está doendo, não. Então deixa ele chorar e gritar. Tudo bem. Se chegasse a normalizar tudo, eles teriam um culto mais decente, não formal, metodista, batista, presbiteriano, formal,
Aquele culto que o profeta disse que você escutaria cair uma agulha no chão. Cair uma agulha, ele disse. Tem culto formal. Se você escuta cair uma agulha, porque eles não dão um amém. Porque eles não têm vontade, não sentem nada. E o dia que o irmão Branham entrou numa batista, mais um irmão, e que o pregador falou uma coisa gostosa, e a igreja ficou quietinha, não sentiu nada. O irmão Branham lá atrás, mais outro irmão, amém. Viraram tudo para trás para olhar. Quem que é esses doidos que chegou aqui? Para eles é assim. Por quê? Porque é um culto formal, não se fala amém. É uma igreja que não se fala amém, glória a Deus. E Deus tem liberdade para os seus filhos, mas Deus tem até a altura da liberdade. Entende? Tem hora que o crente é muito julgado, as igrejas de crente é muito julgado, porque grita demais e atrapalha os outros a assistir televisão aos lados, né? Atrapalha eles e eles levantam contra os crentes. Tem hora que é uma perseguição de vizinho, né? Vizinho perseguindo a igreja. Mas tem hora que é relaxo do crente mesmo. Ele não tem controle de nada. Ele não tem controle de nada. Ele acha que ele pode pregar, pode pôr uma corneta em cima da igreja e pregar porque não quer escutar ele chorar. Se a pessoa bem pregar do jeito que nós pregamos. Tem hora que eu mesmo escuto e falo, meu Deus do céu, não é fácil. Agora põe uma corneta aí que é eu que controlo a corneta, o vizinho tem que me levar para a cadeia, ué. Tem que dar parte mesmo, está certo? Está certo, por quê? Porque tudo tem que estar debaixo de uma lei. E o vizinho tem a lei do silêncio dele também. Eu sei que joga por outro lado, mas e o salão de baile? Eles não estão preocupados com isso não. Você teve alvará para funcionar um salão de baile? Então você funciona, o salão de baile funciona a noite inteira, nego grita, chora, bebe cachaça, faz de tudo. E não tem problema, mas o crente é perseguido também. Mas se o crente fosse mais ajuizado, se a igreja, se a família fosse mais ajuizada, tudo seria resolvido de uma forma mais branda, mais calma. Vocês conhecem casa de gente que grita muito, não conhece? Você já não morou perto de gente assim que grita demais? Você já não morou perto de alguma casa de crente mesmo? Grita demais, é o dia inteiro gritando, né? É isso, os adultos, porque criança é diferente. Criança gritou, criança chorou, isso é de criança. Agora adulto. Então são pessoas que não têm controle. Isso chama-se domínio próprio. Elas não têm domínio próprio. Não tem domínio na língua, fala de tudo. Não tem domínio na altura de voz, fala em qualquer altura, coisa que é só para a pessoa conversar com a outra. O vizinho está escutando, dentro do ônibus eles estão falando, e tem uns que gostam de falar, eu bati, eu matei, eu fiz isso. Tem uns que gostam de arrastar mala, que é uma beleza. Quer dizer, você pode entender que esse indivíduo, ele não é são de juízo. Não é, não adianta pensar que é. Não é. O retraído demais, que não fala de jeito nenhum, também não é muito perfeito. Deus sabe que tudo tem que ser normal. Por isso ele diz, longe de vós toda gritaria. Longe de vós. O que o profeta disse, você já viu o sol? O sol sai. Se for questão de fazer barulho para acordar os outros, então você não vai acordar, porque ele sai sem fazer barulho, ilumina o mundo inteiro, sem um barulho sequer. E você que não dá um jeito de levantar, acordar e levantar e trabalhar, não, para você ver, o sol não te acorda, ele não faz barulho. Então, se o maior astro que Deus fez, ele não faz barulho, por que que os filhos de Deus vão fazer barulhos, certos barulhos que não são corretos? Eu quero que vocês entendam uma coisa, tudo Deus é normal, tudo para Deus é no centro. Até para ele morrer, ele foi no centro, colocaram ele no centro, entre dois ladrões, e colocou ele ali. Deus sempre é assim. Então a gente tem que notar que desde o princípio, quando Deus dá uma palavra, uma lei, o melhor que nós fazemos é nos esconder atrás daquilo. Ele deu para Adão e Eva a palavra, você se esconde atrás da palavra. Adão e Eva errou, saiu de trás da palavra, trouxe o pecado, e todo barulho de ambulância, todo grito que existe hoje
vem exatamente pela desobediência de um homem e de uma mulher, lá no princípio, há mais de 6.000 anos atrás. Agora, pode contornar a situação? Pode. Deus começou lá onde o homem falhou, Deus começou um novo trabalho. Então o profeta continua aqui nesta mensagem. É bom a gente pensar nisso. Guarde bem. Não é porque você professa ser cristão que Deus tem que te levar para o céu e que Ele tem que te salvar. Ele é salvador daqueles que é dele. Ele é salvador daqueles que os seus nomes já estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Então Ele é salvador. E você toma conta da sua família, toma conta dos seus filhos. Você pode até fazer o bem para o próximo, mas você toma conta da sua família. Você é responsável por sua família. Deus é responsável pelos filhos dele. Outros que nasceram e que quase parecem ser filhos dele, que quase têm as mesmas coisas, os mesmos sintomas de santidade, de pureza, mas não é filho dele. Não adianta nada. Então tem coisa que é fabricada, a pessoa fabrica aquilo e pensa que através daquilo Deus é obrigado a salvá-los. E que eles vão na igreja, eles dão dízimo, eles choram na igreja, eles pulam, eles gritam, eles cantam. E que então vão para o céu. Não, se o nome não está escrito lá, não adianta nem a gente lutar. Não adianta lutar. Mas também se o nome está escrito lá, que você vai, não adianta você querer ficar, porque você vai, Deus vai te levar. De qualquer maneira, Ele vai te levar. A gente paga o preço, mas a gente chega lá. E o outro pode querer pagar o preço que não vai. Não, mas eu pago para ele. Diz, não, você não está escrito aqui. Não está escrito aqui. Mas eu quero entrar, eu pago. Aqui não, eu já paguei. Quem entra aqui não paga mais. Eu já paguei o preço, diz o Senhor. Porém, aqueles cujos nomes estão escritos ali, Ele redimiu aqueles e somente aqueles cujos nomes estiverem no livro. O profeta diz, Esaú foi um bom homem, não adiantou ele chorar depois que ele deu a primogenitura para seu irmão. Não adiantou ele chorar. Por quê? Porque o seu irmão já tinha se apossado de tudo. E para começar, Deus viu tudo aquilo de antemão e diz, amei Jacó e aborreci Esaú. Isso é predestinação. O homem que não entende isso, diz que não existe predestinação. Foi Deus que falou, amei um e aborreci o outro. Eles dizem assim, você acha que Deus é mau assim, que gosta de um e não gosta do outro? Foi Ele que falou, rapaz, está escrito na Bíblia. Ele diz, amei a Jacó e aborreci Esaú. Acabou. Você vai fazer Deus amar a Esaú quando Ele diz, eu aborreci ele, eu não amo ele. É Deus que falou isso. Se Deus falou, o melhor que a gente faz é ficar quieto, né? Malaquias capítulo 1, verso 3. Agora nós encontramos que Satanás fez com que Adão caísse através de uma palavra. Talvez pense que é muita coisa para derrubar um homem. Não, você desobedeceu numa palavra e cai mesmo. Deus continuou agora em sua criação e tentou encontrar um homem que vivesse através de cada palavra. Seu primeiro homem falhou, que foi Adão. E este homem viveria seu tempo, sua era em que vivesse. Ele não podia passar daquilo também. Quando Deus limitou, no dia que dele comer e certamente morrerás, então Deus limitou a vida deles. Tinha vida eterna, aí pecou, Deus limitou a vida deles. Agora vocês vão morrer no dia que vocês comerem desse fruto. E por isso Adão durou 930 anos e teve que morrer. Não pôde durar o dia de Deus. Diz, no dia que dele comeres, certamente morrereis. Então é o dia de Deus. 1000 anos, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora veja, há eras diferentes que Deus profetizou desde o princípio. O que aconteceria? Esta é a razão que ele podia dizer o fim desde o princípio. É porque ele sabia todas as coisas. Ele fez todas as coisas através de Jesus Cristo. E para ele, e para seu próprio prazer. Observe atentamente agora, não perca isto. Se Moisés chegasse trazendo a mensagem de Noé, isso não teria dado certo. Não poderia, não. Moisés chegasse e disse, vamos fazer uma arca aqui para nós, atravessar o Mar Vermelho. Não dava certo.
Não era para atravessar o Mar Vermelho com arca. E se Jesus tivesse vindo trazendo a mensagem de Moisés, isto não teria dado certo. E se nós tivéssemos vindo tentando trazer a mensagem metodista, a mensagem batista, a mensagem pentecostal, isto não teria dado certo. Por isso eu digo, quando você crê na mensagem do profeta, você tem que saber que essa mensagem não é igual a metodista, batista e pentecostal. Ela não é, ela é diferente. Ela é uma mensagem diferente. Você vai carregar tudo aquilo de bom que eles tiveram ali atrás, mas não tente carregar os costumes deles, porque com a mensagem do dia, aquela mensagem reprova os costumes, só aceita as virtudes. Costumes fica para trás. Você tem que deixar isso de lado. Então o profeta diz aqui: eles foram ótimos. Provarei isto em 1 minuto através da palavra. Eles estavam certos em sua era. Aquela era passou e eles estavam certos naquela era. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje, para este dia. Porque o problema do povo é saber que Jesus foi Salvador, Ele é Salvador, Ele é curador. Então eles continuam pregando um Cristo histórico. Eles não pregam aquele mesmo Jesus que é Salvador, que morreu na cruz, e que aquele mesmo Jesus tem Escrituras que estão desvendando-se hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Eu gosto de ver isso, mesmo que são coisas repetidas, mas eu gosto de ver quando Deus quis manifestar com Lutero. Ele deu apenas uma coisinha para Lutero: o justo viverá pela fé. Pronto, com aquilo ali foi o que Deus deu para Lutero. Diz: essa é a escritura do dia. Você, Lutero, vai pregar baseado nisso, ainda que tem mais escrituras correspondentes ao justo vivendo pela fé. Mas ele deu apenas esta mensagem: você vai pregar isto, o justo viverá pela fé. Veio Wesley, diz: agora você, Wesley, vai santificar esse justo. Você vai santificar esse justo que viveu pela fé. Então você vai pregar a mensagem da santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se o Wesley viesse trazendo a mensagem de Lutero, não dava certo. O Wesley veio com uma mensagem santificando os luteranos, que eram justos. Deus santificando os luteranos. E aí vem a mensagem pentecostal batizando com dons, batizando os luteranos e os wesleyanos, derramando sobre eles as virtudes dos dons. E não adiantava querer ficar lá atrás, dizer: não, eu sou luterano, eu sou wesleyano. Eles tinham que receber os dons, o batismo dos dons, que eles chamam batismo do Espírito Santo. Aquilo é apenas restauração dos dons que os pentecostais tiveram. Mas dogmatizar dizendo assim: você falou língua, você recebeu o Espírito Santo. Então ali eles enganaram. É isso que tem que deixar de lado. Quando a pessoa engana, o engano você deixa de lado. Eles falaram em línguas, não receberam o Espírito Santo. No dia eles receberam, mas hoje não. Naquele dia era a porção do Espírito Santo que foi derramada em línguas, era a porção do Espírito Santo derramada em justificação, era a porção do Espírito Santo derramada em santificação, em línguas estranhas. Mas hoje não. Hoje a porção do Espírito Santo derramado é as Escrituras de hoje, o que está cumprindo hoje. Olha bem, e o que a pessoa precisa descobrir é exatamente isso daqui. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje, este dia, diz o profeta. Este dia. De o que estaria cumprindo hoje. Você sabe que nos dias de Lutero, nos dias de Wesley e nos dias dos pentecostais, não cumpriu. São Lucas 17, 26 a 30, dias de Noé e dias de Ló. Não cumpriu. Nesses dias deles, não cumpriu. Foi depois disso, meus irmãos, depois de 50, é que piorou a coisa. É que a raça piorou, ficou mais fraca. E exatamente aí que está cumprindo São Lucas 17.
26 a 30. Dias de Ló, dias de Noé, não cumpriu com Lutero e com Wesley. Naquele tempo não havia a quantidade de homossexuais, de lésbicas que existe hoje. Não havia, não. Havia alguns esporádicos ali que podiam cometer tal ato, mas não estava cumprindo essas escrituras naqueles dias. Essa escritura de São Lucas 17, 26 a 30, dias de Noé, dias de Ló, é para os últimos tempos. Todo mundo sabe, é no tempo que veio a mensagem do Elias, que é o profeta do dia, que é o Abraão do dia, que vem buscar as estrelas, porque agora, irmãos, Abraão, ele foi a primeira estrela, lá da primeira estrela que veio Isaac. Depois teria as estrelas de todos os períodos, e nós estamos finalizando as estrelas dos céus desta geração de Abraão. Está finalizando as estrelas dos céus. Inclusive as 7 eras da igreja é 7 estrelas. Apocalipse 1:20. As 7 eras da igreja, 7 estrelas, apontando para um período gentílico que Deus tratou com Abraão, mostrando as estrelas. E quando veio para os judeus não receberam, porque eles não eram dessa estrela. Eles não eram. Porque quando Jesus veio, os judeus rejeitaram. Eles não faziam parte dessa estrela que Abraão olhou para o céu e viu. E Deus disse para ele: a sua geração será, a sua posteridade será como as estrelas dos céus. É muita gente, muita gente. E aí vem, os judeus rejeitaram. Os judeus deveriam ter aceitado, mas os judeus rejeitaram aquela estrela que procedeu exatamente do lugar certo. Eu creio que eu tenho aqui a escritura de Números. Deixa eu ver se eu tenho. Me parece que eu deixei ela sem marcar. Não, está aqui. Números 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, não de Esaú. Mas eles eram irmãos, não importa. Mas uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Filhos de Sete não eram filhos de Adão. Filhos de Sete, vocês vão ver que eram exatamente aqueles pelos quais Esaú casou. Filhos de Et, Sete, é uma geração, uma genealogia que não é a genealogia de Sete, filho de Adão. É outro Sete, certo? Então, Deus está mostrando que viria esta estrela, procederia de Jacó, subiria de Israel, mas Israel rejeitou a estrela quando ela subiu. Quando ele manifestou, Israel rejeitou. Os gentios aceitaram. Abraão lá atrás já estava sendo avisado, Abraão sendo avisado desta estrela. Deixa eu ler novamente. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Era como as estrelas. Aquilo era tão profundo que a geração abraâmica, ela não duraria apenas aquele período. O período que vocês vê os filhos de Israel indo para o Egito, saindo de Abraão, indo para o Egito, saindo do Egito e morrendo no deserto, e apenas Josué e Caleb entrando em Canaã, a gente vê todo esse tempo, esse período das eras da igreja, como o profeta mesmo ensina, o povo saindo das denominações, mas não permanecendo com a palavra de Deus. Eles passam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Passam. Eles cruzam o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, a Bíblia diz, foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles foram batizados no profeta, na nuvem e no mar.
Eles foram batizados, só que aquilo não foi suficiente para eles. O batismo não te leva à terra prometida. Só porque foi batizado, já eu vou para a terra prometida porque eu fui batizado. Não vai. Israel morreu no deserto, batizado. Morreu no deserto. Israel ofereceu sangue no deserto e morreu no deserto. Foi santificado e morreu no deserto. Agora Israel, Josué e Caleb. Esse é o Israel. Este entrou em Canaã. Este entrou em Canaã. A última era da igreja está apontando, irmãos, para as últimas estrelas que Deus tem na terra. Que todos nós pertencemos a Abraão. Somos da semente de Abraão. Todos nós. A semente, falando singular de Abraão, que a Bíblia também diz em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, diz, ora, verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E quando você está em Cristo, você vai ver onde você está. Todo mundo que está em Abraão está em Cristo, porque é descendência. Já estava falando do cabeça da família, porque das estrelas ele falou do corpo da família, mas quando ele falou da posteridade, ele estava falando da cabeça da família, que era Cristo, e que não precisa contar o corpo, conta o cabeça, porque o cabeça tem um corpo, já sabe que não há cabeça sem corpo, e Deus tem o seu corpo. A igreja é o verdadeiro corpo de Cristo. Paulo continua no verso 19 de Gálatas 3, ele diz logo, falando de Abraão, isso aqui é muito bonito, dá para ler tudo, né? Verso 17 em diante, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. A lei, ordenada por causa das transgressões. Você peca, você erra, tem uma lei, você paga. Você paga, você pecou, você paga. É uma lei. E é para isso que veio a lei de São Paulo. É por causa das transgressões. Até que viesse a posteridade, que era Cristo. Então a lei veio até que viesse a posteridade, que era Cristo. A lei veio para poder punir os transgressores, até que viesse a posteridade, que era Cristo, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só. O medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Por quê? Porque o medianeiro é de todos nós. O medianeiro é Cristo. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Mas o medianeiro, ele é mediador de todos. Agora, todos aqueles que faz parte deste mesmo corpo, pertencem a este mesmo corpo. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei, sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, antes da fé, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Eles estávamos presos debaixo da lei, até que fôssemos libertos para a fé que havia de manifestar, e essa fé teria que vir através da posteridade de Abraão, que era Cristo. Quando Cristo chegou, então ele abriu as grades para que nós pudéssemos ter livre acesso à fé, não mais pela lei, mas agora pela fé. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio quer dizer condutor. A lei nos serviu de aio. E assim você vai ver, as eras da igreja serviu também de condutor, até que viesse a semente perfeita. A semente perfeita estava no princípio, foi semeada Cristo, os apóstolos, e aquela semente foi semeada e ela foi para a terra em 325 em Niceia. Mas ela nasceu com Lutero, e aí começa o condutor. Wesley, condutor. Pentecostes, condutor. Mas dentro do Pentecostes, que é a casca, estava exatamente o grão. O grão não é condutor mais, gente. O povo deveria perceber isso. Quando chega no grão, o grão não é condutor. O condutor levou ao grão. Quando chega na última etapa, que é exatamente a casca, aí sai o grão. O grão tem que ser original, como foi semeado em Pentecostes. Por isso tinha que ter um profeta. E por isso nós temos que saber as escrituras que estão cumprindo hoje. O que interessa é descobrir o que as escrituras dizem para hoje, diz o profeta. Este dia, é nisso que o homem tem que viver para a sua era. Escrituras que estão cumprindo hoje. Eles querem saber, vocês são pentecostais? Diz, não, nós não somos pentecostais. Pentecostais é aqueles que apenas falam língua estranha. Nós, além de crer e até falar língua estranha, nós cremos em toda a palavra que está cumprindo hoje. Tem escrituras cumprindo hoje que nós cremos nela. Então nós fazemos parte da Bíblia e a Bíblia faz parte de nós. Você vai ver isso. Você é da Bíblia e a Bíblia é sua, porque você é parte da palavra, não do livro, da palavra que é Deus, que está cumprindo hoje. Em cada tempo teve uma parte de Deus cumprindo naquele dia, e nós estamos vivendo na última parte, onde termina de formar o corpo, e a mente de Cristo tem que entrar em cena nesta igreja. Você sabe que a última parte, que termina o corpo, para entrar na cabeça, a cabeça é as etapas mais fortes, é exatamente as etapas do lábio, que foi o Pentecostais, e a etapa dos olhos, que foi o profeta da era. As partes mais fortes que tem. As partes mais fortes não é a parte de baixo, não é o tronco, não são os membros, mas é a cabeça, é onde se manifestou maior poder. É através dos lábios pentecostais, através dos olhos, que é a visão do profeta. Mas a igreja que vem através da mensagem do profeta é para formar a igreja que é a mente de Cristo, para completar a cabeça natural. Você tem que ver aqui, para que a mente de Cristo esteja em nós. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E com a mente de Cristo você continua aqui na terra, tendo problema, tendo luta, tendo sofrimento. Porque Cristo teve, enquanto ele esteve aqui na terra, ele sofreu. Então você não pensa que você, com a mente de Cristo, vai viver uma vida no céu, que não vai viver não. A igreja com a mente de Cristo, porque tem hora que você diz, não tem a mente de Cristo, porque tem isso, tem aquilo, tem essa luta, tem aquilo. Pois a mente de Cristo, ela comporta, ela suporta tudo isso. Ela suporta, ela tem condição de suportar tudo isso daí, porque é Cristo em você. Porque quando Cristo esteve na terra, ele foi tentado por fumo, ele foi tentado por mulheres, tudo que você pensar ele foi tentado, o profeta disse. Ele foi tentado, mas não caiu.
E aqui tem que mostrar esta igreja que é formada, que tem a mente de Cristo nela, mas ela é também natural aqui da terra, ela está na terra ainda. Enquanto você estiver aqui, você terá suas lutas, suas dores, seus cansaços, suas tentações, suas angústias, mas tem uma coisa, sempre crendo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Agora ele venceu e ele está em mim e em você. Ele está na igreja. Então aqui termina. Por isso que depois, o profeta diz, depois da visão não há mais nenhuma faculdade. Depois da visão senão a mente. E a mente não é nossa mais. A mente é Cristo. E um profeta vem para trazer não a mente dele para a igreja. Um profeta vem para trazer a mente de Cristo, a palavra. A mente de Cristo para a igreja. Por isso, quando chegamos à altura que nós estamos, nós temos chegado à altura da completa estatura de Cristo. Não foi só Jesus na terra. Aquela estatura perfeita é a estatura de um homem perfeito, que esse homem perfeito, Jesus. Está falando de homem perfeito, porque Deus já é perfeito. Aquela estatura de um homem perfeito que é Cristo. Só que aquela estatura de um homem perfeito não é somente Cristo, é o corpo dele também. O corpo dele durante todas as eras é perfeito. Em todas as eras, cada um teve uma parte. Mas eles não sabiam tudo. E não podiam saber, é como a idade nossa. Você, quando chega à maturidade, é que você já conhece tudo, é responsável. E esta é a era que nós estamos vivendo. Esta é a era que você chegou à maturidade, à responsabilidade. Ninguém chegou à era da responsabilidade com Lutero, e com Wesley e com Pentecostes. Não chegou. É por isso que o Espírito Santo no profeta disse para o profeta assim, ó, não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Eles tinham nascido, mas eram bebês. Não cresceram, não desenvolveram, não chegaram à maturidade, eram bebês e não podiam entender os 7 selos do Apocalipse revelado pelo 7º anjo, que foi dado por Cristo ao 7º anjo. Eles não podiam entender, porque eram crianças, eram meninos. Mas vocês têm que perceber agora, dentro desse período, quando Pentecostes rejeitou a mensagem, Deus então veio e restaurou tudo e levantou uma noiva, porque Pentecostes é Laodiceia, o profeta disse. Pentecostes é a igreja de Laodiceia. Mas Deus levantou uma noiva, essa é aquela que o profeta diz, essa não cairá. Ele diz, a noiva de Adão caiu. A noiva de Adão caiu. A noiva de Deus caiu ali no Calvário. A ortodoxa, ela caiu no Calvário. Ela rejeitou o Messias. A noiva de Cristo, ela caiu em Niceia. Ela saiu do Pentecostes naquele fogo tremendo e caiu em Niceia na doutrina da Santíssima Trindade. Ela caiu ali. Mas Deus começou a levantar a imagem dele outra vez com Lutero, com Wesley. E você tem que ver, a perfeição da imagem de Cristo vem exatamente na última mensagem, que é a mensagem do Elias, onde traz a mente de Cristo para a igreja. Amém? Vocês viram que todos os profetas da antiguidade, eles formaram o corpo, eles eram porções da palavra, a qual Cristo era o cabeça e a palavra total. Todos os profetas foram partes da palavra. Quando chegou Cristo, agora você vê, chegou João Batista, irmãos, era tão próximo, foi o mais próximo, foi João Batista. Quando chegou João Batista, ele foi o profeta, os olhos. João Batista foi os olhos, era o profeta outra vez. E Cristo não era olhos, Cristo é cabeça. Cristo é mente. Você entendeu? Cristo é mente. Por isso tinha que vir a inteligência de Cristo sobre os judeus rejeitaram. A inteligência de Cristo sobre os judeus, e eles rejeitaram. Enquanto João Batista era os olhos. Como profeta desta era, é os olhos. É os olhos desse corpo de Cristo. Mas quando veio Cristo, que é a palavra na igreja, que agora é o espiritual, gente. Você tem que ver que agora é o espiritual, é Cristo na igreja. É Cristo na igreja. Quando ele vem, aí você tem a mente de Cristo.
Cristo tinha a mente de Deus. Cristo encarnado tinha a mente de Deus. Nesse tempo, depois que o profeta pregou, trouxe a mensagem, foi os olhos de Deus sobre a terra, porque é Deus em Apocalipse 1:20, mostrando que é os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. Estes 7 olhos de Deus. Aqui está o último olho de Deus. Paulo foi o primeiro olho de Deus. Você vê que Irineu foi o segundo olho de Deus, Martim foi o terceiro olho de Deus, Columba foi o quarto olho de Deus, Lutero foi o quinto olho de Deus, Wesley foi o sexto olho de Deus, mas William Branham, o Elias, é o 7º olho de Deus. Acima do olho, a faculdade terminou do corpo. Agora é a mente de Cristo. A mente que controla aquele corpo que foi formado até a visão. Por isso Pentecostes não enxerga, porque não tem os olhos de um profeta. Pentecostais não enxergam nessa era. Eles deixaram os olhos do profeta, ficaram só com os lábios, com as línguas estranhas. Eles não têm os olhos do profeta. Pentecostes forma uma imagem morta, uma imagem cega. Uma imagem cega, que não enxerga a revelação dos 7 selos, das 7 eras, semente da serpente e assim por diante. Pentecostais desta era, eles não tiveram os olhos do profeta. Eles rejeitaram. Por isso, quando Deus manda um profeta e você aceita, por que você enxerga tanta coisa? E vai ver que mulher você é. Eu não sei escrever, não sei ler, mas eu estou crendo nessas coisas tão gloriosas. O que é isso? Não é mais pela faculdade sua. Agora é a mente de Cristo nessa mulher iletrada, nesse homem iletrado. Não que nós apoiamos a ignorância, mas é para ver que Deus sempre fez isso. Ele diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Agora, esta é a faculdade de Cristo na igreja. Até João Batista era a lei e os profetas da lei. Quando veio Cristo, Cristo era a mente de Deus. A Bíblia diz: é Deus conosco. Cristo. Você está entendendo a formação da imagem do Velho Testamento e do Novo Testamento? Estou falando agora de imagem de igreja. Quando Deus forma, e na hora que Deus forma, as pessoas não percebem isto. Não percebem. Quem foi que apontou exatamente para a palavra? Foi João Batista. Quem apontou para a palavra nessa era? Foi William Branham, foi o Elias. Apontando para a palavra, ele diz: há um no vosso meio. Ele dizia que é o Espírito Santo. Agora, a mente da igreja não é mais faculdade de homem. Por isso não tem mais profeta depois de William Branham. Depois de William Branham foi os olhos. Depois não tem mais profeta. Agora é a mente de Cristo. Não é a mente de um homem, é a mente de Cristo, que aqueles profetas, a começar desde Paulo até William Branham, trouxe uma mensagem que dá para você ter Cristo em você. Paulo pregou isso nos seus dias. Ele diz: o mistério de Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo veio trazendo aquele mistério no seu dia, e William Branham veio ressuscitando aquilo que os homens perderam, trazendo Cristo em vós. A mensagem de William Branham é esta. Ele mostrou o tríplice mistério de Deus. É Deus em Cristo, Cristo na igreja, que é Cristo em vós. E esse é o período das 7 eras da igreja. Mas nessa última era, os mistérios seriam revelados de tal forma que converteria os corações dos filhos aos pais, e que produziria nesses filhos a fé perfeita, a fé para o rapto. Amém? Aleluia. Eu gosto muito disso. Está dando sinal que nós estamos chegando no final também. Ele tentou, irmãos, Deus aqui, olha, ele tentou encontrar um homem que vivesse toda a palavra. A primeira coisa que ele fez, ele provou Noé. Noé falhou com ele, ficou bêbado, ele falhou. Moisés, a grande poderosa obra-prima de Deus, ele o provou e ele falhou. Ele se autoglorificou. Foi quando Moisés disse: não sairá porventura água desta rocha para vós, rebeldes. Ele autoglorificou, porque Deus disse para ele: fala com a rocha. E ele se nervou, autoglorificou e feriu a rocha.
2 vezes. E por isso não foi permitido entrar na terra prometida. Então chegou Davi, e Davi ia refletir exatamente Cristo no milênio, no grande milênio. Chegou Davi, e Davi falhou. Davi falhou. Aí o profeta mostra aqui como que ele falhou, para a gente encerrar. E Davi era um homem tão corajoso, até que ele era um homem que vivia segundo o próprio coração de Deus. E Davi estava indo bem. Ele derrotou todos os filisteus, derrubou os altares e ficou com a palavra. Foi maravilhoso, Davi. Mas finalmente uma mulher bonita o desnorteou. Agora, um homem segundo o coração de Deus. Por isso nenhum homem deve brincar com mulher, porque olha aqui, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele foi desnorteado. Uma mulher bonita apareceu e o desnorteou, rompeu o mandamento, perdeu a palavra, cometeu adultério. Veio um homem segundo o próprio coração de Deus. E você não pode dizer, ele se perdeu. Ele não perdeu. Ele pagou o preço do seu erro. Ele perdeu a alegria da salvação. Você vê um Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Oh, que homem maravilhoso. Muito bem, mas teve um tempo que você encontrou Davi pasmado, quieto, pequei, aí começou a fazer o Salmo 51, conforme a tua infinita graça. É ali, Salmo 51, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno, mas pequei. Ali estava, é um que regressa, é um filho pródigo. Pequei, tem que reconhecer, pequei, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça. Pequei, era um homem que estava apontando para o milênio, mas ele falhou ali, para que Deus pudesse mostrar a cada um de nós que Cristo estará reinando esse milênio tipificado por Davi lá atrás, porque Cristo não caiu, Davi caiu. Deus queria ver um homem que não caísse, um homem que não falhasse. Enquanto ele não encontrou, ele se fez carne, Deus se fez carne. E ali você não vê ele falhando, ele não caiu. Deixa eu terminar aqui. E um homem segundo o seu próprio coração veio, entretanto Davi falhou com ele. Entretanto Davi falhou com ele, com Deus. Moisés falhou com ele, todo o restante deles falhou com ele. Porém todas as suas vidas era apenas reflexo daquele que havia de vir, reflexo de Cristo. Todos eles eram um reflexo, por isso eles falharam. Mas quando veio Cristo, aí você vai ver, na última etapa, irmãos, não é um homem mais. Deus está no homem até João Batista. Deus está no homem. Quando chega Jesus Cristo, já não é mais apenas Deus no homem, é o homem que é Deus. Entendeu? Nas eras da igreja, você vê Deus no homem, Deus em Paulo, e assim vem vindo, Deus no homem, Deus no homem, Deus no Brana, Deus no Elias, tudo bem, você vê Deus no homem, porque os olhos ainda é a evidência de um profeta. Mas quando vem, agora a mente já não é mais Deus no homem, é o próprio Deus na igreja. Já não é mais um homem, agora não é trabalho mais do homem, agora é o próprio Deus que manifesta em algo sobrenatural. Depois de João Batista, quem nasceu foi sobrenatural. Não nasceu como João Batista, que veio da velhice de Zacarias e Isabel. Não, depois de João Batista já não foi mais um que veio do natural. Tudo que veio em Cristo era sobrenatural. O gens, o óvulo, tudo era sobrenatural. Você tem que ver depois de William Branham, o que vem é tudo sobrenatural. Até o William Branham vem tudo natural, porque é os olhos de um profeta. Mas quando passa de William Branham, é a mente de Cristo, não é mais natural, é o sobrenatural, é Cristo em você. Este não dá certo, é Cristo em você. Senhor, muito obrigado, porque estamos no final, tempo de colheita. A colheita está já na hora, já está madura,
É hora de sairmos da terra. Não é hora mais de jogar uma aguinha no pé da planta da igreja, regar a igreja. Não, é hora de sol. É hora de sol. Já deu grão, já granou. Não podia sol, Senhor, quando estava no tempo pentecostal, que era só palha. Mas agora já apareceu o germe de vida dentro da palha. E agora o germe de vida se mostrou. Então agora é tempo de colheita, é tempo maduro. A igreja está madura, é hora da colheita. Ajuda-nos, Pai, a reconhecer a hora que nós vivemos, que não é a hora do plantio mais, é a hora da colheita. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Já é o fim de toda a gente, até o descrente chega a comentar, dizendo que o nosso mundo está moribundo e vai acabar. E só me traz recordação da destruição dos dias de Noé. Mas o justo foi guardado e foi preservado e salvo pela fé. Profetas têm profetizado e nos avisado da destruição. E mesmo Deus está cansado de tanto pecado da população. O mundo fala que é mentira, que de Deus a ira está pra cair. E só os que estão no aprisco, no redil de Cristo, vão subsistir. Fabricam bombas de urânio e espaços subterrâneos pra se proteger. E falam de destruição, mas não tem noção do que agora vai ser. Os grandes poços de petróleo que produzem óleo se explodirão. Só Deus que é todo poderoso pode dar repouso e tem a solução. As grandes comissões da ONU sofrem o abandono e perde o poder. E os países avançados estão assustados, não há o que fazer. E já estão sentindo medo, mas dizem que é cedo pra se arrepender. E diante de um Deus irado, vão ser condenados e vão perecer. Ainda que os homens cavassem no seio da terra pra se esconder, a grande bomba de Hiroshima nem se aproxima do que agora vai ser. Os gases que estão na terra e as grandes crateras vão se explodir. Mas antes que tudo aconteça e o mundo pereça, a noiva vai subir. O mar que é
tão venerado vai ser abalado e vai explodir. Até nas grandes fortalezas vai haver surpresas, elas vão cair. Os reinos que são exaltados e são respeitados, Malaquias diz: de tudo o que foi criado não vai ser deixado ramo e nem raiz.